O Unesp Notícias vai agora receber o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente, para analisar o resultado das eleições. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Max, vamos começar então pelas informações locais. Nós vimos aí que Bauru, mais uma vez, ficou sem representante na Câmara dos Deputados. E se a gente olhar os números, tem candidatos que não têm ligação nenhuma com a cidade, que recebeu o mesmo número de votos que candidatos que são aqui. Por exemplo, o Roque Ferreira, do PT, teve o mesmo número de votos, em torno de 5 mil, que o Tiririca, por exemplo. Na sua visão, o bauruense não prioriza na hora de escolher o seu candidato, alguém que tenha relação com a cidade? Bom, Larissa, eu a princípio sempre sou otimista. Se nós pensamos na última eleição, tínhamos um deputado, agora temos dois. Dobramos. Né? Quer dizer, um aumento de 100%. Né? Por outro lado, o que você pergunta é muito interessante, porque veja, o que significa ter um deputado federal? É isso que as pessoas têm que pensar. E deputado federal é o que abre as portas diretamente ao município no governo federal, para financiamentos, para emendas. Significaria muito dinheiro vindo para Bauru. E no momento em que o sistema está estruturado dessa forma, eu creio que as pessoas têm que rever se não vale a pena, inclusive, abrir mão de alguns dos teus conceitos, dos teus princípios, para conseguir um benefício coletivo para o município. Né? Mas, evidentemente, como o sistema permite que existam candidatos e que os candidatos venham de tudo quanto é lugar, então o voto acaba sendo pulverizado, que é o que provou esta eleição, não é? Como também a anterior, mesma coisa. E o resultado disto é que nós temos uma dispersão grande de votos, de pessoas que provavelmente algumas sim vão levar reivindicações de Bauru, mas não é garantia plena e total de você ter um candidato na cidade onde você pode cobrar, ter um contato direto, conhece os problemas a fundo do município, não é? Com isto, desde esse ponto de vista, Bauru perdeu muito. Max, e como que você avalia esse sistema proporcional? A gente tem candidatos aí que foram eleitos para deputado federal com perto de 20 mil votos e o candidato mais votado aqui em Bauru, Clodoaldo Gazeta do PV, conseguiu cerca de 50 mil votos e não foi eleito. Veja, Larissa, aí entra uma questão fundamental, que é a questão da representação, não é? Antigamente, quando apareceu este conceito, se tinha uma ideia de que era assim, cada voto expressa a opinião de uma pessoa. Não é? Portanto, quem tiver mais votos é o que vai, não o que tem menos. Nós criamos um sistema de proporcionalidade, que significa o seguinte, né? Uma fórmula, através de um coeficiente eleitoral, que seriam os votos válidos dividido pelo número de vagas, aí você tem um limite de corte. Como você tem um candidato que tem muitos votos, então ele transfere esses votos para outro candidato que teve votação pequena, que é o que se questiona em termos de proporcionalidade. Ou seja, eu voto em você, mas na verdade estou votando em outro, porque o meu voto irá transferido para outra pessoa, que não necessariamente eu votei. Então, diante desse sistema, o que está em jogo é a representação. Enquanto isto não for corrigido, nós vamos viver com essa situação. Só se soluciona isso através da criação de um voto distrital, que minimiza o impacto. Não é que solucione, minimiza muito o impacto. Porque aí, numa determinada região, por exemplo, Bauru, você teria um candidato, independente do número de votos. Não é? Você não permitiria que candidatos de outras regiões viessem para a tua para pedir votos, porque teria que estar fixado, ter um município como sede de eleição, de moradia, enfim, de residência, tudo mais. Não é? Enquanto isto não for aceito, o sistema vai apresentar essas distorções, que são graves, muito graves, porque com isto nós temos aí uma série de candidatos pouco votados e que vão ser massa de manobra posteriormente no Congresso Federal. Esse é o problema, né? Que vão ter que seguir a orientação de uma pessoa e não vão ter liberdade nem autonomia para dizer, não, eu represento tal quantidade de pessoas. Certo. A gente tem uma pergunta, Max, da nossa audiência. A Regiane de Jardim Samburá, ela pergunta o seguinte: o Brasil tem muitos partidos e, professor, tem justamente a ver com isso que a gente está falando. Se você é a favor da reforma política e a diminuição dos partidos, ela ajudaria a população a saber mais sobre eles, sobre os próprios candidatos? Olha, eu particularmente digo que a reforma política já demorou. Passou da hora. Passou da hora faz muito tempo. É fundamental, é necessário, é prioridade,
Até porque, veja, o que é a reforma política? A reforma política significa mexer na estrutura do país. Na atual estrutura que nós temos, seja o candidato A ou o candidato B que é eleito, vai ter que seguir os mesmos princípios. Ou seja, eu não tenho como agir, não é? Seja o candidato que for que chegue à presidência. Não é? Se eu faço uma reforma política, eu consigo minimizar o impacto do custo político para o país. E com isto, eu posso até pensar na redução de candidatos, do número de candidatos, posso pensar na redução do Estado, do tamanho do Estado, posso pensar em formas mais diretas de representação, ou seja, todos nós ganharíamos. E é o primeiro passo para encaminhar uma segunda reforma necessária, que é a reforma tributária, não é? Que é a base na qual o Estado se alimenta. Ora, no sistema que nós temos, tanto faz o candidato que for eleito, ele vai conviver com um sistema que não é representativo e vai ter que continuar mantendo a tributação. Ou seja, vamos trocar ou vamos ter 6 por meia dúzia e vamos continuar tendo 5 mais 1. Né? Ou seja, vamos continuar do mesmo jeito. Max, vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário do Estado. O Estado de São Paulo reelegeu em primeiro turno o candidato Geraldo Alckmin. Aqui o Aécio teve uma votação que foi quase o dobro da presidente Dilma, né, da candidata Dilma à reeleição. Os 5 deputados federais mais votados no Estado também são do PSDB. Por que o PSDB chegou com essa força aqui no Estado de São Paulo? Bom, primeiro um pequeno parênteses, né? Quer dizer, também o Aécio teve problemas no estado dele, não é? Quer dizer, perdeu a eleição de governador no primeiro turno, teve uma bancada que não muito representativa, a Dilma levou o dobro, quase que o dobro dos votos que ele tinha. Então, são tendências regionais, não é? Quer dizer, a peculiaridade de São Paulo é que é um estado muito conservador. Não é? O voto no estado de São Paulo, historicamente, é o voto extremadamente conservador. Ou seja, ele é muito, vamos dizer assim, tímido em relação às mudanças. O que significaria mudança no estado de São Paulo? Alguém que não fosse do partido hegemônico que nós temos aí. Como o voto é muito conservador, então as pessoas preferem o conhecido, manter, não é? E aí se explica por que tem a votação a favor do Aécio, porque o mesmo partido você vê continuidade numa proposta dentro do estado de São Paulo. Não é? O que não significa que isto seja bom. Não é? Por quê? Porque se nós pregamos mudança, como se pregou muito dentro do nosso estado, como que você vai fazer mudança com os mesmos? Não é? Tá certo, Max. Muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço a oportunidade.